Oi pessoal, boa tarde. Então vamos lá, já que a proposta é estarmos todos em casa, todos nós aprendendo uma coisa nova, a gente transfere a nossa aula, né, para todos os meus alunos que estão aí do lado de lá, um beijo enorme e vamos aprender a fazer uma forma intrínseca. Forma intrínseca eu aprendi com Eliana Pascon, isso pelos idos de 95, 94, por aí, em radiestesia, e era como levantar aquilo que eu trago de colorido em mim, qual é o espectro de luz em mim, o que eu tenho de cores em mim, quais são as cores que eu mais movimento e as que eu menos movimento por conta da minha existência. Então, como a gente falou do baralho de cores, que é um baralho antigo, né, na aula passada, que é o do Res, e que é todo feito de coloridas cores, lindas cores, e que eu uso até hoje para poder ver como a pessoa está, sobretudo para falar de saúde, falar do momento do agora, como é que estão as coisas. Eu resolvi falar sobre a forma intrínseca hoje, e como a gente está, cada um cuidando da sua família, do seu lar, da sua saúde, né? Todo mundo aí nesse momento de introspecção, de ficar em casa, por que não fazer isso numa live, por que não tentar definitivamente entrar para o mundo, né, do YouTube, que eu sempre tive assim, uma resistência, estou tentando quebrar essa resistência e compartilhar conhecimento, né, gente? Então, para o trabalho da forma intrínseca, aquele é um trabalho que precisa de uma mesa, né? Você vai precisar ficar numa estrutura sentada, melhor, porque ele tem uma parte de desenho e depois tem uma parte de colorir, muito gostosa, muito lúdica no final, que vale a pena. E aí a gente começa precisando de alguns papéis em branco. Pode ser papel sulfite comum, eu até trouxe realmente como papel sulfite comum. E aí vocês podem também pensar em papel de desenho. Um papel canson, um papel um pouco mais grossinho, para quem queira, talvez na hora de colorir, usar caneta, usar aquarela, usar uma tinta, né? Aí precisa de um papel mais grosso. Aqui vai ficar melhor se trabalhado com lápis, um lápis levemente aquarelável, mas aí também já não recomendo muito. Lápis de cera, que mais? Acho que cera e lápis tá bom. Para a gente fazer a forma intrínseca, a gente precisa de dois aparelhinhos de radiestesia bem simples. Duas coisas simples de fazer. Primeiro, o reloginho, né? Quem não tem, de repente, muita destreza em fazer um semicírculo num papel, a gente pode usar o transferidor, tá? As duas coisas vão trabalhar como reloginho. Eu só vou ter que imaginar que dentro desses números do transferidor, eu só preciso do número de 1 a 9, mais nada, tá? Bom, então aqui eu preciso construir um semicírculo, né? Eu ponho uma reta, eu vou colocar um ponto no meio dessa reta, e aí com o compasso eu vou abrir o semicírculo e vou dividir parte a parte até conseguir 9 divisões. Eu mesma errei, tá vendo? Eu consegui 8 divisões direitinho e sobrou um espaço aqui que eu dividi em 2, né? Formando um e um 9. Que não precisa estar perfeitamente igual, é formar uma régua para o compasso, tá? Lembrando que a gente sempre vai estar trabalhando então com a mesa lisa, né? Vou estar pegando o meu querido compasso, vou abrir do tamanho que eu achar melhor, no reloginho, se eu quero um relógio maior para ver melhor, pode ser, mas atrapalha na hora de trabalhar com o pêndulo. Pelo menos para mim, eu acho que esse é um tamanho bom, tá? Esse tamanho aqui que eu estou usando, então, para todo mundo olhar, é um tamanho, lá vai o óculos, é um tamanho de 5 centímetros, tá? Porque tem 10 centímetros aqui a minha retinha. E aí depois, lembrando que divisão de círculo é sempre subir até a ponta mais alta e eu divido lá em cima, tudo eu divido lá em cima. É sempre um movimento para o alto. Aqui tem algumas, fica muito fraquinho, né? O compasso tem um grafite muito fraco, mas tem umas divisõezinhas lá em cima. Se não, usa o bom senso, ou usa até o próprio transferidor e vê uma divisão que faz sentido aí. Encosta e vê, não, ó, dá para dividir aqui de 1 em 1, tá, eu vou fazer uma divisão assim, que eu preciso como relógio, então ele não precisa ser perfeito. Separa o relógio, que eu vou usar ele depois. Muito bem, vamos deixar o relógio lá.
relógio lá, a segunda parte que eu tenho, e que eu já deixei pronta, é fazer um círculo inteiro, né, grandão, bonitão. Nesse círculo, eu vou estar trabalhando com um diâmetro de 18 graus e meio, né, 18 centímetros e meio, desculpa. Na verdade, eu não me preocupei com o tamanho, eu me preocupei em aproveitar o melhor possível da página. Então tem 18,5 e é com a que a gente ficou. Então eu vou desenhar num papel o círculo, esse é o primeiro ponto. Depois que eu montei o círculo, eu vou pegar uma régua, e aí como vocês estão vendo, pode ser qualquer gênero de régua, como também pode ser algo que apoie como uma régua, e vou dividir em cruz o meu círculo, 4 partes iguais. Quase iguais, né? Porque de perfeito a gente está bem longe. Aí depois eu vou dividir mais uma vez. Eu vou fazer outra cruz para encontrar as partes de noroeste, nordeste, sudoeste, sudeste, né? E eu vou ter então a rosa dos ventos dentro do meu círculo. Dividido assim, eu também preciso me lembrar em fazer uma nova divisão. Nessa nova divisão, então eu tenho as rosas dos ventos aqui no centro, tá? Vocês podem ver que na rosa dos ventos estão lá de dentro. Pelo lado de fora, eu vou dividir a circunferência em 12 partes, que não necessariamente vão se casar, inclusive não vão se casar, né, com esse eixo norte aqui, não. Elas vão ficar do lado de fora em aberto. Dá para dividir em 30 graus, mais ou menos cada uma, né? Aqui ficou uma divisão para dividir pelo lado de fora, dando a receitinha pronta, né? De 5 de novo. Então eu dividi todo mundo em 5 hoje, as divisões são de 5. Eu vou marcando 5, pego um ponto e começo, como posso também fazer isso pensantemente. Essa é a parte mais difícil da forma intrínseca, é montar o papelzinho dela, para eu poder chegar até ela. Tudo isso em lápis, para eu poder apagar depois e ficar só com o espectro de cores. Muito bem, o que significa... eu estou usando um círculo azimutal das cores. Esse é um livro antigo, A Arte de Curar pela Radiestesia, de Sávio Mendonça, da Pensamento. E aqui ele tem, pela divisão também, que eu quero colocar, depois eu até ponho uma foto para vocês, ou algo assim, se for possível, ou mando, né? E aqui a gente divide por cores. Então, nessas 12 facetas do alto, não nas de dentro, nessas janelinhas aqui de dentro, o que eu vou estar colocando em cada uma? A cor de cada uma. Então, eu começo aqui no alto, 0 graus, e eu começo o número 1, que é o violeta. Aí, o número 2, eu vou estar colocando o anil. O número 3, o azul. O número 4, o verde. O número 5, o amarelo. O número 6, o laranja. O número 7, o vermelho. O número 8, o infravermelho. O número 9, o preto. O número 10, o cinza. O número 11, o branco. E o número 12 é o ultravioleta. Marquei isso. Posso dividir exatamente como está aqui no papel. Vou até mostrar de novo como ele fica. Talvez para vocês terem tempo aí de pausar e fazerem uma cópia. Não precisa ser absolutamente perfeito. Principalmente porque no que a gente vai estar trabalhando é uma ideia de colocar no papel mais ou menos o que eu trago como luz. Nos livros do Castanheda, quando ele era bem jovem, né, ele faz uma descrição interessante sobre como é que as pessoas enxergam a outra como luz. E ele falava que a gente parece um colóide ou uma bolha gigante, luminescente, com uma série de divisões de luz, e que um não é igual ao outro na padronagem dessa luminescência interna.
Então a forma intrínseca é essa ideia dessa radiestesista de poder transferir essa percepção que eu tenha do meu nascimento, e claro, então eu vou aproveitar, eu vou colocar aqui em cima o meu nome completo, né, Fernanda Estegum Vidigal, e vou estar colocando, além do nome completo, o dia que eu nasci. Eu nasci no dia 26 de dezembro de 1965, ok? Por quê? Porque quando a gente está fazendo radiestesia, eu tenho que manter um foco para poder ter uma resposta boa pelo pêndulo. Para quem nunca usou um pêndulo e esteja em casa, não é hora de sair para comprar nada, todo mundo tem uma agulha de costura. Melhor ainda se for uma agulha de bordar. Mas se não tem agulha de costura, nem agulha de bordar, talvez um alfinete de fralda. Se não for um alfinete de fralda, talvez eu tenha um pingente interessante, e tem que ser um pingente mesmo, em algum colar, que eu consiga passar um fio e consiga de alguma forma que ele fique como um pruminho, o mais pesadinho para baixo nessa posição. Então não pode ser uma coisa muito ou contorcida ou atrapalhada. Eu aconselho sempre nas minhas aulas, eu falo, a agulha é um grande pêndulo, dá para fazer bem legal, só que como ela é fininha, algumas agulhas são muito fininhas, muito levinhas, ela não tem peso. Então eu vou ter que colocar uma linha bem fininha também, e vou ter que ter uma sintonia muito fina com isso. Se eu encontro algo um pouco mais pesado, que eu consiga pegar pela ponta, vai ser mais interessante, né? Isso pode ser um pruminho de verdade, pode ser um peão, o peão do filho, se ele tiver um jeito de eu colocar uma cordinha e usar ele em cima. Pode ser também, que mais? Aliança, qualquer coisa pesada. Então uma peça pesada ou mais pesadinha, pode ser um coração de pedra. Eu tenho várias possibilidades aqui que eu acabei não ficando com elas para a aula, mas eu tenho várias. Uma delas também está aqui embaixo, obrigada. Então vamos lá. Um pingente de colar que está aí super na moda, todo mundo tem, ó. Isso aqui também serve para fazer pêndulo. Super legal. Tá? Apesar de ser de vidro, apesar de não ser o material ideal, talvez alguém tenha, como eu falei, um peão, né? O peão também ajuda, ou alguma peça de madeira, vidro, cristal ou metal que vocês possam estar pendurando num fio e usando. E na atualidade, a gente tem também uma coisa que todo mundo fica um pouco vexado, e eu estou fazendo pesquisas, ó, tem esse de cristal. Na antiguidade, o único elemento isolante que se tinha era madeira, e por isso mesmo todos os pêndulos eram de madeira. Na atualidade, nós criamos os polímeros, né? Descobrimos o polímero e passamos a usar o plástico. E alguns elementos plásticos a gente acha que não é plástico, esse é cristal de verdade. Mas a gente pode usar um que pareça cristal e não é, e de repente ele é de plástico. E tá tudo bem com ele. Por exemplo, eu tenho feito muito nos cursos que eu dou de radiestesia, esse danadinho aqui, ó, feito de pecinhas de cristal de plástico. E eles também respondem maravilhosamente bem a perguntas e são funcionais, são um pouco leves, então eles lembram muito o treino de pêndulo com madeira. Mas, apesar disso, são úteis, né? No momento da gente não sair, são úteis. Então dá para criar pêndulo, que é um pedacinho de linha que tem que ser compatível com o peso, né? Então quando é muito pesado, uma linha um pouco mais grossa, quando é muito leve, uma linha mais fina. E aí a gente vai trabalhar então com o uso do pêndulo para prospecção de informação. Significa que eu vou fazer com que o pêndulo me diga o que eu absolutamente não sei. Eu não tenho a menor ideia de qual é a cor, né, que eu tinha, o espectro de cores que eu trazia quando eu era uma menina, ou na verdade quando eu era um bebê recém-nascido. Então o tempo inteiro eu vou estar trabalhando com aquele papel que eu fiz, né? Então lembra, aquele papel todo já montado, é uma ficha, na verdade. Eu mantenho a ficha aqui desse lado, mantenho o reloginho desse outro lado, porque eu sou destra. Pode ser tudo ao contrário se eu for, né, canhota, ou pode ser de ambos se eu for ambidestra.
Muito bem, aí eu vou estar pegando o pêndulo que eu gosto de trabalhar, o que eu tenha mais afinidade de trabalho. Eu sempre aprendi com a Eliana na época que a gente, quando está fazendo esse tipo de serviço mais demorado, que é bom apoiar o cotovelo e deixar o pêndulo trabalhar, né, de uma forma mais tranquila e eu não cansar a mão. Então, de fazer realmente a pinça. E aí eu vou com o meu dedinho do lado de cá, aqui no 0 graus violeta. E eu só tenho que perguntar quanto de violeta eu tinha quando eu nasci. Né? E aí eu vou pedir aqui para vir a resposta mais adequada para aquele momento. Então, em 26 de dezembro de 65, quando eu nasci, quanto eu tinha de violeta? Aí ele diz aqui, 6. Legal. Eu posso largar então o pêndulo, pegar o meu lápis, marcar aqui então, que eu já deixei nessas primeiras linhas, eu dividi com a régua em centímetros de 0 a 9. Então eu posso vir só aqui e dizer 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu vou marcar, né, aonde estava o meu, o meu ponto de violeta. Eu tinha 6 pontos de violeta. E assim sucessivamente. Então eu já descobri, porque quando a gente começou aqui a aula, eu achei melhor já ter alguma coisa na manga. Eu já descobri que eu tenho, aqui nessa face norte, eu tenho 6. Aí depois no azul anil, eu tenho 1 grau a mais, 7. E assim eu fui andando, eu tenho 9 de azul, eu tenho 7, e eu posso ir marcando, 8 do azul, 7 do verde, 4 do amarelo, mas não adianta só eu colocar a marcação aqui. O importante é eu colocar uma bolinha forte, aonde eu tenha as minhas cores, porque depois eu vou fazer liga-ponto, né? Eu vou ligar os pontos, eu vou ligar as faces. Vocês vão descobrir que o azul anil fica no meio, ele não tem uma seta para ele, o amarelo também não tem uma seta para ele, o preto não tem uma seta para ele e a branca também não tem uma seta para ela, tá? São algumas cores que não tem a linha no meio, elas ficam soltas. Tira mais ou menos a metade e você dá uma ajustada ali. Marquei os pontos, eu vou fazer o liga-ponto. Então, na hora de eu ligar o ponto, eu vou só juntar bolinha com bolinha, de mão livre mesmo, lápis grafite ainda. E aí eu vou vindo marcando o que eu tenho de liga-ponto. Quais são os pontinhos, quem com quem fica onde, quais são as cores. Eu quase de cinza nada tenho, aí a gente vem no branco e eu vou concluir com o ultravioleta. O que eu vou conseguir é uma forma bem disforme no centro disso tudo, que só vai ficar legal se eu colocar cor. Eu que sou visual, eu vou colocar cor, né? Para eu poder, de certa forma, entender quais são as cores que fazem parte de mim. E claro, tem muita literatura sobre cor, parte física, cor, saúde. Então, do azul, né? Lá vou eu começar com o azul. Então, veja, uma cor está dentro da outra cor. Não tem uma divisão exata, é que nem no céu um dia de arco-íris. Não tem uma divisão certa, só tem esse tanto de azul e não tem mais nada. Não, uma cor invade um pouco a outra cor, como se fosse um verdinho, que normalmente ele é mais claro no céu. Então eu venho para cá e eu vou preenchendo de lápis a minha forma intrínseca. Essa sou eu perante os olhos talvez de um gato, de um morcego, de alguém que só veja as luzes e não veja o corpo físico. Essa parte de mim é a que traz as minhas qualidades, né? Ainda mais se a gente for pensar nos chakras, nas qualidades e capacidades dos chakras. Então, o alaranjado quase não tem um lugar para ele, porque ele fica permeado do vermelho.
E aí a gente vai percebendo onde a gente tem mais força e também mais dificuldade. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tenho muito calor natural, sofro muitas vezes de inflamações ou de febres e coisas de pele, ficam vermelhas, vermelhões, bochecha vermelha, né? Eu tenho bastante desse movimento. O infravermelho, por exemplo, é uma cor que a gente não tem de verdade. Então inventa, põe um vermelho com uma cor mais vinho, um tom diferente, só para você saber que esse é uma cor, uma parte do espectro de cores mais difícil, né, não visível, e que eu praticamente não vou conseguir trabalhar. Mas, por exemplo, todo o meu calorão, esse ser acalorado que sou eu, quem me conhece sabe que eu transpiro pelas bordas, estou sempre de toalhinha, né, independente de estar mais magra, mais gorda, a vida inteira, eu sempre me senti no deserto do Saara, a 60 graus pelo menos, enquanto está todo mundo normal. E frio para mim precisa ser muito frio, senão ele é um friozinho, é mais ou menos, eu não dou muita bola, né? Então o frio não me incomoda, o calor me incomoda muito. Pretinho básico, que eu adoro pretinho, gente. Nossa, como eu gosto de pretinho. Tô aqui de preto e branco e adoro pretinho mesmo. Mas aqui tem uma área de nocividade, infravermelho, cinza, não são cores muito legais, sabe? É para usar um pouquinho, ou então para quem precise muito, ou precisa se isolar. Como eu não achei um cinza, eu achei uma cor de burro quando foge, sai correndo, que é aquele meio verde alguma coisa, que na radiestesia a gente chama de verde negativo. O verde do musgo, do fungo, né, das bactérias, normalmente ele é bem salobrosinho. Eu devo ser uma pessoa abençoada mesmo, porque eu tenho bem pouquinho aqui no meu espectro de cor. E aí a gente vai colorindo isso, achando o branco fica branco, então posso pegar a borracha lá e apagar se tiver alguma linha, alguma coisa manchando o meu branco, e eu posso deixar só o contorno para não perder de vista. Pronto. Aí do branco, ultravioleta. Eu vou usar um tom violáceo possível, mas também, de novo, é uma cor difícil da gente achar um tom para isso. Alguns lápis vão ter, outros não. Por exemplo, os que estão aqui nessa bolsinha não. Então eu posso dizer que tem um ultravioleta aqui, né? Meio mesclado, até eu achar um roxo de verdade, um roxo berinjela, roxo batata. Onde será que temos um roxo? Achei que tinha todo mundo aqui, tá faltando, mas tudo bem. Então, um violeta aqui em cima, junto com um meio carbono, e vou entrando pro azul anil. Quando eu achar o roxo, como eu quero mostrar para vocês o efeito, né? Quando eu achar o roxo mesmo de verdade, eu ponho ali, aumento ali. Aqui eu posso pôr mais gás. Aí a gente tem algumas técnicas, eu posso dar uma brincada para dar uma misturada, para diluir um pouco mais a cor, enfim. Isso sou eu quando eu nasci, olha lá. Então, a partir dessa prospecção da forma intrínseca, eu posso fazer uma joia com esse formato, com essa intensidade, com essas cores, né? Porque isso me representa. Eu posso também fazer uma forma intrínseca do meu nascimento, no sentido de saber que essa é a forma mais pura que eu tenho de mim, né? Então, é isso, gente. Forma intrínseca é isso. Levantar com o pêndulo, né? Gradual. O importante é montar esse ficheiro. O ficheiro é que é o grande segredo. Posso até passar de novo, no sentido de vocês lembrarem de que a gente precisa primeiro de um círculo. Depois do círculo, a gente vai para o círculo cortado em 4 partes. Depois a gente corta ele em 8. E depois das 8, a gente põe as 12 do lado de fora para eu saber que cor é. E aí eu vou fazendo perguntas e eu levanto, então, a forma intrínseca de cada um. Tá joia? O livro também, de novo, para quem se interessar, né? Talvez estante virtual, talvez em algum sebo, né? São meio velhinhos, tá?
E fica aí então nossa aula de forma intrínseca, ela fica uma aula boa. Ainda dá para ficar aqui pintando e curtindo e apagar todo esse cinza, por exemplo, que eu posso começar a fazer uma coisa que é apagar todo o cronograma em volta e ficar só com a forma. Essa é uma forma que eu posso pôr na parede, eu posso colocar, mandar plastificar, por exemplo, e olhar para ela por embaixo do meu travesseiro, para eu dormir melhor comigo, né, com a melhor forma que eu trouxe quando eu nasci, tá bom? Então é isso, obrigada, boa tarde para todo mundo, tchau!